Deus seja louvado pelo ministério de vocês. Que Deus abençoe. Ser pai não é fácil. Sou prova disso. Mas nós convidamos, mas é uma bênção, né? Que vocês pais sintam-se privilegiados por ser pai. Convidamos aqui o pastor Laércio. Ele está acompanhado da sua esposa Sara e hoje ele vai dividir o pão. O momento mais importante do nosso dia é a abertura da palavra. Que Deus possa nos abençoar. Ele é da Central de Santos, convidado do pastor Paulo, e hoje ele está na nossa igreja. Olha quanta gente bonita, pastor. Esteve na nossa classe de manhã. Essa é a nossa igreja. Que Deus te abençoe. Está contigo a palavra. Muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado com que vocês recebem cada pessoa que chega aqui. Eu me senti acolhido. Conheci o pastor Paulo em Aracaju. Eu sou de lá, minha família é de lá. A semana passada eu estava lá, visitando minha mãe. Ela já tem 84 anos. Sara é minha companheira de muitas jornadas. Já pastoreamos na Bahia, em Sergipe, em Alagoas, em Pernambuco, Brasília, Assunção, no Paraguai. Estamos em Santos agora. São 30 anos de caminhada no ministério, 34 de casados. Uma filha é casada com um pastor, mora no Rio Grande do Sul. O nome dela é Carissa. Carissa com CH, foi ideia da mãe. As minhas ideias são mais modestas, né? Eu coloquei o nome na outra, e o nome da outra é Ana. A esposa é mais sofisticada do que eu. Uma é advogada, né? Casada com pastor, eu disse. A outra é médica, está agora em Bariloche, cuidando de turista que come demais, né? Está lá. Ainda ontem à noite nos falamos, ela estava no consultório atendendo o povo. E assim, estou feliz. São Paulo é um lugar onde eu estudei um pouco do meu tempo, estudei na Bahia também, e estudei um pouco dos meus estudos aqui em São Paulo, e tenho um carinho muito grande por essa terra. Santos é um desafio de missão global para a divisão sul-americana. Nós estamos lá, tem 90 anos a igreja lá, mas nós temos uma igreja com sede própria, uma cidade com 450 mil habitantes. Uma cidade incrível. Santos é um lugar, eu não conhecia, é um lugar muito agradável. Estamos lá há 2 anos e um pouco mais de meio, né? 2 anos e 8 meses. Bom, tendo dado essa introdução para que vocês conheçam um pouquinho da gente. Você ficou de pé para eles lhe verem? Não, fica de pé. Fica de pé para que eles lhe vejam. Pronto. Para mim o dia começa quando ela acorda. Ela acorda e meu dia começa. Para a maioria dos mortais é o sol, né? Quando o sol aparece, não. É quando ela acorda, aí o meu dia começa. Eu quero convidá-los a abrirem o Evangelho em Lucas, capítulo 21, verso 34. Esse é um texto muito contundente. O tema que a gente vai abordar hoje é família. O título é Um Círculo Inviolável. O Círculo Inviolável. A grande questão da nossa conversa hoje é como conduzir a família no contexto do fim. Nós estamos vivendo em um contexto extremamente complexo e nós temos que viver a vida de tal maneira que achemos graça diante dos olhos de Deus. Temos que correr uma carreira que nos está proposta. E não vai ser um desafio fácil. Não tem sido uma tarefa fácil conduzir família no contexto do fim. Essa aqui é uma estrutura incrível. A igreja é uma das poucas estruturas que sobrou no mundo que fará algum esforço para tirar o seu ego do centro de sua vida. A igreja é um lugar que incomoda um pouquinho os acomodados. Ela faz isso. Ela também conforta os aflitos, mas os acomodados ela dá uma despertada.
E uma das principais funções da igreja é que ela é uma estrutura geradora de sentido. Igreja é uma estrutura que busca dar sentido. Sentido à existência, sentido ao trabalho, sentido à família, sentido à paternidade. Sentido. Compreende? Escolher vir a esse lugar é encontrar, é buscar algo que promove a vida. Porque a gente vive em um contexto sociocultural em que as pessoas estão correndo atrás de qualidade de vida. Mas se você olhar bem, você vai perceber que o que está faltando é sentido para a vida. Sentido. Está faltando isso. Tá? A gente vai dar uma olhadinha, vamos visitar a palavra de Deus agora, para que ela possa fundamentar a nossa fala, né, o argumento dessa manhã, que vai pedir a todos que olhem um pouquinho a realidade e comparem a realidade com a palavra de Deus. Então, Lucas 21, 34. Diz assim: tenha cuidado de você mesmo, ou seja, se cuide, para que nunca aconteça que o seu coração fique sobrecarregado com os cuidados da vida, com embriaguez e com as preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como se fosse um laço. O texto diz: tenha cuidado para que você não fique sobrecarregado. Uma das impossibilidades de amar é uma mente sobrecarregada. Uma mente sobrecarregada terá muita dificuldade em amar. Só que nós estamos vivendo uma época de gente muito cansada. Muito cansada. Gente que acorda pela manhã quase do mesmo jeito que foi deitar na noite anterior. E essa cultura de cansaço, ela é pontuada por um filósofo contemporâneo. Alguns dizem que é o substituto de Zygmunt Bauman, que faleceu aí em 2017, alguma coisa assim. Ele tem um livro intitulado A Sociedade do Cansaço, e ele argumenta que a nossa cultura é uma cultura de gente cansada, porque nós vivemos em um regime de produção, em um regime de rendimento. Gente que vive em uma cultura de rendimento é gente que vive cansada. Só que gente sobrecarregada é gente que enfrenta uma dificuldade muito grande de transformar o sentimento de amor em amor prático, real. Gente sobrecarregada tem dificuldade de amar. Muita dificuldade. E a palavra de Deus convida todos nós a conduzirmos a vida, a conduzirmos a família em um contexto como esse. Só que Jesus Cristo disse: cuide de você mesmo, se cuide, você não pode ficar sobrecarregado. Cristo disse isso. Você não pode. O sábado não é o meu dia livre, não é o meu dia de folga, o sábado não é um feriado, o sábado é o meu dia de repouso. Os meus amigos precisam que eu repouse, a minha família precisa que eu repouse, o meu trabalho, o meu emprego precisa que eu repouse. E eu preciso tirar o estudo bíblico que a gente dá a respeito do sábado do campo da teoria, e a gente precisa aprender a repousar. Porque se existe uma coisa dura é estar cansado, ter tempo, ter a cama e não conseguir repousar. O sábado, viver o sábado vai ser uma bênção para suas emoções. Viver o sábado dentro do propósito divino, não apenas obedecendo o protocolo, horário que ele começa, horário que ele termina, o que pode fazer, o que não pode fazer. Não apenas isso. Mas viver deleitosamente o sábado. Ele precisa ser uma alegria para que eu me torne saudável, psiquicamente, fisicamente, e eu possa viver a proposta do Evangelho em uma cultura extremamente complexa, extremamente diversa.
Eu esqueci de dar o parabéns aos pais, eu anotei aqui parabenizar os pais, mas eu esqueci. Aí, Deus abençoe os pais, que o Senhor cuide de vocês. Eu quero pontuar que o mundo vive uma epidemia de tristeza. Vou pontuar mais. Tristeza é uma enfermidade do pensamento. Pastor, por que o senhor está dizendo esse conjunto de verdades sociológicas? Porque o tema da mensagem é como conduzir a família no contexto do fim. Aí eu falo do contexto e falo sobre como conduzir a família biblicamente nesse contexto. E eu estou pontuando que nós vivemos em uma verdadeira epidemia de tristeza no mundo. Olhe, filósofos pré-socráticos diziam que qualquer pessoa que olhe demasiadamente para si mesma, inevitavelmente ficará deprimida. E essa é uma cultura extremamente narcisista. E o narcisismo, ele se agiganta, ele se levanta. Mas nós fomos desenhados para sermos felizes olhando para Cristo e não olhando para a gente. Essa é a terceira verdade que eu estou pontuando. Eu vou pontuar mais uma. Revolução Francesa. O homem é produto do meio. Aí você abre a Bíblia. O meio é que é produto do crente. Onde você chegar é o meio que muda. Não é você que muda. É o meio que tem que mudar. É a sala de aula onde você está, é ela que muda. Não é a sala de aula que muda você. Não é o seu ambiente de trabalho que muda você. É você que muda o seu ambiente de trabalho. Veja, o cristianismo é ousado, é atrevido. Ele chega assim e diz, você é a luz do mundo. E já está pressupondo que o mundo está em trevas. E está dizendo que o Espírito de Deus que está em você é o combustível desse candelabro, dessa tocha, desta lâmpada, desta vela. É o combustível, o Espírito Santo. É Ele que fará você brilhar. Eu vou pontuar mais um detalhe da realidade. Michel Foucault. Michel Foucault morreu em 84, vitimado por AIDS. E ele dizia o seguinte, é impossível a um homem fugir do seu contexto. Impossível. Só que o Evangelho diz que, embora seja muito difícil para um homem fugir de sua realidade, o homem pode ser, mais uma, daqui a pouco estoura mais uma, calma. O homem pode ser salvo do seu contexto. Tudo bem que você não possa fugir dele, mas você pode ser salvo do seu contexto. E eu quero pontuar um último detalhe, que Erich Fromm faleceu em 1980. Erich Fromm, um judeu alemão, né? Ele falou um pouquinho sobre o modelo de amor que Hollywood e a mídia, de uma forma geral, ensinou a gente a compartilhar no ambiente familiar. Ele diz que o amor romântico, que o romantismo que está posto para a nossa cultura viver na experiência conjugal, ele disse que é idolatria. A maneira como está posto, a proposta é um relacionamento idolátrico. Se minha esposa começar a me tratar como Deus, o meu casamento acaba. Eu não sou Deus. Eu não tenho cacuete de Deus, eu não tenho ginga de Deus, eu não sou Deus. Deus é outra pessoa. Ela tem que amar como homem. Ela tem que me amar como mortal. Ela não pode esperar de mim mais do que um ser humano pode dar. Se ela me tratar como Deus, meu casamento acaba. Eu tenho visto pais perderem filhos porque trataram filhos como se fosse o centro da família. E não é. A coisa mais importante da minha vida no mundo, claro, Cristo acima de tudo, por causa dele, eu vou dizer o que eu vou dizer. A coisa mais importante da vida de um ser humano, o casamento.
Tem gente que já se machucou com o casamento. Tem gente que viu a sua mãe machucada dentro de um casamento. Tem gente que viu o pai machucado dentro de um casamento. Eu entendo que talvez exista algum coração aqui que essa palavra dá um susto. Mas eu vou dizer uma verdade para vocês, além das que já foram ditas. Talvez você tenha se decepcionado. Talvez você seja uma pessoa magoada com esse assunto. E talvez você já tenha tentado e sua primeira tentativa falhou e hoje você vive a experiência do divórcio. Não se feche para o plano de Deus. Supere a dor e a mágoa. Fique aberta ao plano de Deus. Se for da vontade dele que você case outra vez, não se feche, entende? Porque não é boa a solidão. Japão e Inglaterra, 2021. O Japão já tinha o Ministério da Pesca, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, e o Japão agora tem o Ministério da Solidão. O Reino Unido já tinha esses ministérios, as pastas governamentais já tinha todas, mas a crise desencadeada pela solidão é uma coisa tão gritante, que esses países e vários outros agora estão considerando adotar. Criar, a gente aqui já tem um monte de ministério, né? E é um stick puxa, uns aumentam, outros diminuem, e é a nossa realidade. Mas muito em breve alguém vai sugerir que no Brasil também seja criado o Ministério da Solidão. Santos, onde eu vivo o meu ministério, é uma cidade de muita gente sozinha. E a solidão é um problema social grave. A palavra de Deus pontuou, olha, o homem era perfeito, paraíso perfeito, ele perfeito, mas ele já era insuficiente. Mesmo perfeito, Adão era insuficiente. O outro não é uma ideia que Deus teve depois do pecado. O outro é uma necessidade concreta. Por muitos motivos, o outro é uma necessidade que eu tenho. E é uma necessidade pré-queda. Em estado de perfeição, coloque isso na mente. O ser humano era insuficiente. O casamento é uma ideia de Deus, como várias outras coisas, que o inimigo colocou a mão dele, distorceu e fez muita gente sofrer, tentando viver uma experiência proposta por Deus. Minha gente linda, vamos só aprofundar mais um pouquinho. Por que eu comecei a mensagem com esse texto, cuidai de vós mesmos? Porque quando a gente vai para Malaquias, capítulo 2, tanto o verso 15, quanto o último verso do capítulo 2, o texto diz assim: cuidai de vós mesmos e cada um seja leal, fiel. Opa! A palavra de Deus está dizendo que a minha fidelidade, minha lealdade à minha família é produto do cuidado que eu tenha comigo. Só que a nossa cultura antibíblica, ela acha que, ela sugere, não é que ela acha, ela sugere que minha lealdade para com minha esposa é produto do que ela faça. Minha lealdade é produto do meu relacionamento com Deus. Com Deus. Eu não posso transferir minha responsabilidade. Não, eu não fui leal por causa, aí eu crio qualquer motivo fora de mim. Mas quando eu examino o texto bíblico, eu vou ler, para que não fique parecendo assim, história de pastor, que pegou o texto e ajeitou. Eu não estou ajeitando o texto. As últimas duas linhas do verso 16 de Malaquias capítulo 2, diz assim: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais desleais, infiéis. Ou seja,
Eu sou fiel à minha esposa cuidando de mim. A responsabilidade de ser leal à minha família é minha. É minha. Romantismo, conforme está proposto pela mídia, por Hollywood, é idolátrico. E agora o Evangelho nos chama para viver uma experiência familiar autêntica. Guardem bem essa palavra, autenticidade, tá? Eu vou pontuar alguma coisa agora, e mais para o fim eu pontuo outra vez. Autenticidade. Um teólogo da primeira metade do século passado, chamado Martin Buber, ele disse o seguinte: quando duas pessoas se encontram, porque uma tem que entregar um documento ou tem que receber alguma coisa, esse encontro não é um encontro autêntico. Ele é necessário, eu preciso receber algo e preciso entregar algo. Mas ele não é autêntico. Um encontro autêntico é aquele encontro onde eu quero ver você. E não onde você é a forma de chegar a mim algum documento ou algum recebimento. Então, esse encontro, que é por outro motivo qualquer, ele é inautêntico. E aí, um encontro autêntico é quando eu ligo para você e tudo o que eu quero é estar com você, ver você. Aí agora escute. Duas pessoas podem estar na mesma casa, no mesmo quarto, em cima da mesma cama, debaixo do mesmo lençol e estarem bem distantes uma da outra. Você entende que distância não é um fenômeno da geografia? Entende somente? Pode ou não pode? Pode. Pode. Só existe uma forma, só uma, não duas, só existe uma forma de curar a distância entre pais e filhos, entre esposa e esposo, entre amigos, só existe uma forma de curar distância. Palavrinha. Atenção. Isso aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui é minha porta relacional. Quando eu viro a minha face para você, eu estou dizendo que eu estou aberto a me relacionar. Quando eu dou atenção, nós nos aproximamos. Atenção é a única forma de curar distância. Não existe outra. O detalhe é que a atenção exige tempo. Agora pense em uma mente sobrecarregada tentando ser atenta. Impossível. Aí Cristo disse: cuide de você para que você não fique sobrecarregado. Aí o texto bíblico em Malaquias diz: cuide de você para que você seja leal. Então, pelo amor de Deus, cuide de você. Porque existem cuidados a serem tomados em sua vida que só você pode cuidar, ninguém mais. Essa coisa de ser responsável por si é uma proposta bíblica. Cada um dará conta de si a Deus. Autorresponsabilidade. Eu não posso esperar que outro me faça ser fiel. Eu não posso esperar que outro cuide do meu coração para que o meu amor não se esfrie. Vejam que absurdo. Como que o meu amor por minha esposa vai esfriando e eu não percebo? Como? Como pode acontecer uma coisa assim dentro de mim? E eu não perceber? Eu não posso estar tão longe de mim que eu não perceba algo tão importante acontecendo em mim. Eu também não posso estar tão distante que eu não perceba que o meu coração está se afeiçoando a uma outra pessoa, que eu estou carregando na minha mente uma outra imagem.
a imagem de uma outra mulher. Não, espera aí, onde eu estou, que eu não estou vendo no que é que eu estou pensando. E o que eu estou pensando vai modelar meus sentimentos. E como que eu posso achar que isso é responsabilidade de outro? Eu preciso cuidar da minha mente, dos meus pensamentos. Eu preciso separar um tempo para conversar com você, meu próximo, para conversar com Deus, meu Senhor, para conversar comigo mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Consultai no travesseiro o vosso coração, Salmos 4:4, e sossegai, e tenha descanso, tenha repouso. Algo que ajuda a dar paz mental é a conversa com Deus e a conversa consigo. A minha consciência é um instrumento divino para repreender minhas emoções. Penso, logo existo. Lembram de René Descartes? Penso, logo existo, René Descartes. Antecede, né? A gente trouxe mais para perto com René Descartes, mas é aristotélico, né? Ergo cogito, ergo sum, né? Penso, logo existo. Veja, interessante. Existe uma instância na minha mente, aqui, instalada aqui, que é superior ao meu pensamento. Algo que está aqui que repreende o que eu penso. Eu não sei o que é isso. Podemos chamar de consciência, só que a consciência precisa ser alimentada. Alimentada. Consegue repreender meu pensamento. Consegue dizer que eu mude o pensamento. Consegue avaliar meu pensamento. Minha consciência. Tem um livro de Joseph Subbrack. Tem um outro... Jesus, estou ficando velho mesmo. Joseph Otto Catalão. O inconsciente, morada de Deus, né, é uma pergunta para se contrapor a Freud, tá? Mas a minha consciência, onde Deus habita em mim? Onde fica aquela parte em mim que sabe a verdade? E ainda que eu queira argumentar, usar a lógica, olha, que eu posso usar a lógica para me convencer de uma mentira. Eu posso já usar. A lógica não é minha amiga mais profunda. O meu amigo mais profundo é o Espírito de Deus. Ele me convencerá do que é justo. Ele me convencerá. Todo mundo aqui, todos nós, temos uma noção, um sentimento, um insight, sobre a verdade. Nenhum de nós foi abandonado no vazio. Nenhum de nós foi. Gente querida, vamos abrir a Bíblia em um outro texto. Eu preciso agora gerar fundamentos bíblicos para umas frases que eu disse no começo. No começo nós pontuamos algumas coisas e eu preciso dar o fundamento bíblico do que foi pontuado. Gênesis capítulo 2, verso 18. Deus diz: a solidão não é uma coisa boa. A solidão não é uma coisa boa. Isso tem que ser resolvido. É claro que existe a solitude, e para mim e para todos vocês, um momento a sós é muito importante. Porque por mais que minha esposa seja minha amiga, minha companheira, esteja comigo, eu preciso de alguns momentos sozinho. Isso é estruturante. Exemplo, eu venho pregar, eu preparo o conteúdo, mas eu preparo o meu espírito, minha mente, certo? Para preparar a minha mente, eu não posso estar perto dela. Por quê? Porque antes de pregar, eu também escolho como vai ser. Se vai ser uma fala paterna, se vai ser uma fala didática, que tipo de fala esse conteúdo exige de mim?
É mais paterno? É mais professor? Como Jesus, que passou a ensinar. Mas algumas vezes você vê Jesus falando como pai. Entendeu? Então, o que essa fala exige? Aí você prepara o espírito e não só o conteúdo. E em Gênesis 18 está escrito, não é bom que esteja só. Ok. Aí a gente vai para o verso 21 e diz assim: então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e o fechou. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher. E lhe a trouxe. E o homem disse, finalmente, isso é uma interjeição, é uma admiração, é um ponto de exclamação. Embora ele não tenha colocado aqui, mas a ideia é essa. E esse é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Verso 24, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Agora eu vou ser mais teológico que filosófico, tá bom? Então, vamos ver se a gente consegue entender o que vai ser dito. Deus levou tão a sério, tomou tão profundamente essa ideia de que serão os dois uma só carne, que ele colocou nos dois, homem e mulher, o mesmo nome. Adão não era o nome do homem. Eu vou provar. Gênesis 5:2. Abra sua Bíblia. Gênesis 5:2. Encontrou? Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de homem e mulher, os, é plural. E lhes, plural de novo. E os chamou, plural, outra vez, por um nome só. Você olha para mim, obviamente, e pergunta, mas pastor, então quem foi que colocou na mulher o nome de Eva? Não é? Abra sua Bíblia, Gênesis 3:20. Gênesis 3:20. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher. Vem outra pergunta. Ele colocou nela esse nome antes da queda ou depois da queda? Depois da queda. Ele colocou nela esse nome depois da queda. Aí agora vocês imaginam a cena. A mulher toma o fruto, leva ao marido, ao homem, né? Mostra para ele olha, sabe das consequências, olha para ela, olha a criação, olha a beleza, olha toda a riqueza dele, o maior proprietário de terras de todos os tempos, a terra toda, porque Deus deu a ele. Ele olha aquilo tudo e olha para ela. Ele cometeu um erro. Na mente dele, paraíso sem ela não é paraíso. Você pode ter cachoeira, você pode ter rio cristalino, você pode ter macaco, ter onça, ter papagaio, ter o que você quiser. Mas para ele, paraíso sem ela não era paraíso. Ele sabia que Deus era fiel e Deus havia dito que morreria, ele sabia que morreria e ele comeu. 40 minutos depois aparece Deus. Adão, onde é que você está? Essa não é uma pergunta sobre geografia. Ele sabia a localização de Adão. Aí eles vêm, o casal vem. Você sabe o que ele faz? Ele olha e diz, olha, Senhor, sei não, viu, mas eu não sei se foi uma boa ideia ter criado a... Espera aí, mas há 40 minutos atrás, ele achava que paraíso sem ela não era paraíso, e agora ele acha que ela nem sequer deveria ter sido criada. Qual a diferença entre esse homem de 40 minutos antes e esse homem de agora? Qual a diferença? O pecado.
Amor e pecado não vivem no mesmo lugar. Não vivem. Se a pornografia entra, o amor vai esfriar até desaparecer. Nós precisamos tratar alguns temas profundos e importantes de acordo com a importância que o Evangelho dá. Veja, não existe nada no mundo mais forte que produza maior impacto em você do que sua sexualidade. Sua sexualidade é algo divino, é algo sagrado e é muito importante. Não existe nada debaixo do céu que você faça com a participação dos 5 sentidos, a não ser o ato divinamente criado do sexo. É divino. Ele criou essa estrutura para gerar nova vida também. E ele disse para você ir e se alegrar com sua esposa. Nessa questão da amizade, da afinidade conjugal, eu vou dar um texto para todos os jovens. Abra sua Bíblia aí. Pastor Laércio, Deuteronômio 24. Esse texto passou na minha mente agora e eu acho que eu estou certo. Embora a minha memória esteja assim me maltratando, mas Deuteronômio 24, verso 5. Veja a importância que a palavra de Deus dá ao assunto da amizade, da intimidade, da afinidade conjugal. Eu quero que os solteiros também se liguem nisso, tá bom? O texto diz assim: homem recém-casado não sairá à guerra. Homem recém-casado não receberá carga pesada, tipo diretor de escola sabatina. Tem que tirar e colocar o cargo em outra pessoa. Não pode. Recém-casado nem vai para a guerra, nem recebe carga pesada. E o motivo? Está aqui o motivo. A sequência diz: por 1 ano, essa lua de melzinha medíocre que tem por aí, de 8 dias em Cancún, 3 dias em Punta Cana, isso aí é coisa de quem não lê a Bíblia. Coisa de quem lê a Bíblia vai ver que lua de mel é coisa de 365 dias. Isso para ser econômico. Agora, bom é o motivo. Qual é o motivo? Vai ficar 1 ano livre em casa. Esse auxílio maternidade, auxílio paternidade de 8 dias para homem, né? Esse auxíliozinho é uma coisa ridícula. Coisa ridícula. Por 1 ano ele fica livre, só para se alegrar, para fazer feliz a mulher que ele tomou. O ambiente, a ideia bíblica de família é uma ideia abundante, de alegria, de conhecimento, de satisfação, de desfrutar. A ideia bíblica para o casamento, ela é linda. O problema é que a gente comprou a ideologia dessa cultura. Uma cultura reducionista, uma cultura pobre, medíocre, que só produz gente narcisista. E todo mundo que olha demasiadamente para si mesmo, inevitavelmente ficará deprimido. Inevitavelmente. Olhe, aí, lá vai Adão e come o fruto. Ele comeu. Interessante. Você tem ali o início do primeiro divórcio. Quando ele diz assim: agora você tem um nome e eu vou ter outro nome. Vamos separar os nomes. Adão serei eu e você será Eva. E ele colocou esse nome nela depois da queda. Vamos entender com uma frase simples a teologia do casamento. Primeiro que casamento é uma ideia tão espetacular, é uma coisa tão incrível, tão maravilhosa, que facilmente você ficará mais apaixonado pela ideia do que pela mulher com que você está casado. É uma ideia incrível, a ideia do casamento.
todo ser humano, todo homem, ele deveria ostentar o status de casado. Se ele é casado, ter orgulho de demonstrar isso, que todos saibam. Coisa de vaidade mesmo, ostentar o seu status de casado. Casamento não é evento. Casamento é um processo onde a cada dia os dois vão casando um pouco mais. Por exemplo, eu não estou casado, eu estou casando. Pastor, mas o que casa? Casa os sonhos, os planos, as ideias, os gostos. A gente vai casando. Bom, mas como é que casa? A gente casa com comunicação. A comunicação é o coração de todo relacionamento. Tenha um relacionamento com Deus sem oração? Não existe. Tem um relacionamento sem ouvir a voz de Deus através da Bíblia? Não existe. Tem que ter comunicação. Eu falo com ele, ele fala comigo. Senão, não tem relacionamento entre mim e Deus. E eu estou dizendo que o coração de todo relacionamento é a comunicação. E aí a gente vem para o tema do autêntico e inautêntico. Como são os nossos encontros? Quando eu sento com minha esposa, eu tenho realmente interesse no assunto dela, na conversa dela. Como eu já ouvi algo parecido ontem, antes de ontem. Hoje eu estou meio sem atenção para ela. Vamos tentar entender uma coisa. O dia de trabalho termina. Todos os seres humanos vivem diariamente angústias, algumas angústias. Ok. Quando eu encontro com alguém interessado em mim, então a gente conversa e a angústia se dissipa. Tá bom? Ok. Mas vamos supor que minha esposa não está me dando muita atenção. E aí, quando saio do trabalho, eu tenho um amigo, um colega, e aí a gente vai para uma lanchonete, toma um suco de laranja, aí a gente conversa e bate papo e troca ideias e tal, e a angústia diária de todos os mortais, ela vai embora. Eu chego em casa, minha esposa está em casa, estamos bem, e nós conversamos, e no outro dia a mesma coisa. Lentamente, ela vai deixando de ser um instrumento de Deus para fazer contenção às minhas angústias. E ela vai se tornando alguém para me atender fisicamente. Porque espiritualmente eu já tenho amigos que me dão atenção. Por algum motivo ela decidiu não me dar atenção. O contrário também é verdade. Agora, imagine se a pessoa que faz tanto bem à sua alma é uma pessoa do sexo oposto e que vive um momento da existência que é semelhante ao seu. Imagine se a porta não está aberta para uma situação em que será difícil cumprir o texto lá de Malaquias capítulo 2. Compreende? Nós precisamos entender que o outro precisa ser ouvido. Com os meus ouvidos, eu ajudo você a se organizar. Com os meus ouvidos, eu ajudo você a organizar suas emoções, seus pensamentos, seus planos. Ouvir, dar o ouvido, é um ato de bondade muito, muito importante. É tão importante que a palavra de Deus diz, é mais bem-aventurado quem oferece do que quem recebe. Aí ele completa, seja pronto para ouvir, escute logo. E demore um pouco para falar. Mas escute. Os meus ouvidos precisam estar a serviço da minha família e não somente os meus braços. Os meus ouvidos precisam estar a serviço do meu lar. Os meus ouvidos são poderosos, com um olhar interessado. E eu preciso cuidar de mim, para que eu não chegue em minha casa tão impaciente que eu não quero ouvir ninguém, que tudo que eu quero é o controle da televisão para eu ficar zapeando. O que você está vendo? Nada. O que você quer? Nada.
porque eu não paro em nenhum canal, eu não quero nada, eu quero só passar. E quer conversar? Também não quero. Eu preciso me equilibrar e saber que os meus ouvidos precisam servir a minha família. É importante. Começa como? Com o primeiro verso, a primeira frase: cuidai de vós mesmos. Não é algo que é culpa de outro. A minha impaciência não é culpa de ninguém. Gente impaciente não pode casar. Não pode. Pronto, imagine um cachorrinho nas mãos de uma pessoa impaciente. Imagine o quanto sofre. Gente impaciente não pode ter nenhum cachorro. Imagine um marido. Imagine. Vá. É um desastre. Eu preciso cuidar de mim. Porque produzir paciência em mim não é produto de outro, é produto de minha disciplina espiritual. Eu preciso disso. Deus lhe abençoe. Conduzir a família nesse contexto que a gente desenhou na introdução, com todas aquelas considerações, os nomes daqueles filósofos e psicanalistas, aqueles teóricos todos, o contexto é esse, é muito difícil e é muito feio. Mas a palavra de Deus disse que a gente vai ter que atravessar essa tormenta ideológica, essa tormenta sociológica, conduzindo uma família. Não é fácil. Não é fácil. Um conselho. Eu vou tentar chegar mais perto, só um degrau. Porque o que eu vou dizer tem que ficar no coração. Todo o ritual do santuário, toda essa vinda de todos nós à igreja, todas as preces que você faz todos os dias na sua vida privada, o propósito de toda essa religião é limpar. Os hindus vão ao Ganges, nós vamos ao quarto e oramos. Veja, uma das coisas que eu gosto na minha rotina é quando a minha esposa sai do banho com o cabelo enroladinho ainda por causa do shampoo, né? Então, bem cheirosinho. Aí, se passar por mim, eu agarro. Passou, eu agarro. Tem que dar volta, tem que se livrar. Porque se passar, eu agarro. Aí ela vai. E eu gosto daquele cheirinho do shampoo. Abraçar o corpinho limpo, oh, maravilha. É uma bênção, né? Isso eu estou fazendo para meter inveja proposital aos solteiros. Isso é intencional, é maldade mesmo. Então não pense que eu sou bonzinho. É muito bom isso. Ok, tá bom. Mas aí, além desse ritual maravilhoso, eu vou ao meu quarto. Eu me ajoelho, eu oro ao Senhor. E não foi com a ducha que lavou o meu corpo. Mas aí eu oro ao Senhor e com o sangue de Jesus Cristo, Ele me limpa por dentro. Se é muito gostoso o aroma de alguém que saiu do banho, andando pela casa, vai perfumando a casa, né? Agora você imagine o aroma de alguém que saiu do quarto, não lavado com shampoo, seja aí as marcas que existem, mas lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Você imagine o aroma, o perfume que essa pessoa espalha dentro de casa. Você imagine o olhar de um homem que não tem nenhum pecado, é pecador, mas porque todos foram lavados, limpos, ele está limpo. Ele entra em casa, ele anda pela casa, o olhar dele é novo, é inocente. Porque nenhum de nós nasceu inocente, isso é teologia da graça. Mas todos nós podemos morrer inocentes, todos nós podemos. Agora imagine você andando em sua casa, acabou de receber o lavar, a purificação do sangue de Jesus. Imagine o aroma que fica na sua casa.
Imagine o perfume que será a sua vida. Você sabe como é gostoso abraçar alguém limpo de coração? Por que a gente tem vontade de apertar a criança? Não é porque é pequeno. Não é por isso. É porque é inocente. E todos nós podemos ser inocentes. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica e faz com que cada um possa viver o maior paradoxo do cristianismo. Você sabe qual é o maior? É que a gente precisa crescer e crescer e crescer e amadurecer. E o objetivo desse crescimento e dessa maturidade é fazer de todos crianças outra vez. Você vai andar em sua casa com um sorriso de criança, com um olhar de criança, com um abraço, porque você estará limpo. Então o segredo para a vitória de sua família é sua vida espiritual. Não tem mágica, não tem mistério, não tem enigma. É só um. Cuide de sua alma. Em nome de Jesus Cristo, seja honesto com sua alma. Seja leal a você mesmo. Tenha uma relação profunda com Deus, profunda. E encurte a distância entre você e todos os seus. Eu disse que só existe uma forma de encurtar distância, de curar a distância. E qual foi? Atenção. Dê atenção ao Pai do céu. Às vezes esse povo só honra de lábios, mas o coração está longe. É um encontro inautêntico. Encontro para entregar coisas, para receber coisas, é inautêntico. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Nós temos uma canção, eu creio que foi preparada com muito carinho para encerrarmos esse momento. Muito obrigado, viu? Obrigado por se esforçarem, ensaiarem, se prepararem e nos abençoar.